Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Mariana e hoje daremos sequência à nossa leitura da Bíblia inteira em um ano. Estamos no dia 235 e vamos seguir a partir de Jó, capítulo 8, que diz o seguinte: Bildade. Então Bildade de Suá respondeu: Até quando você vai falar desse modo? As suas palavras são um grande vendaval. Acaso Deus torce a justiça? Será que o Todo-Poderoso torce o que é direito? Quando seus filhos pecaram contra Deus, ele os entregou às transgressões deles. Se, porém, você procurar Deus e implorar ao Todo-Poderoso, se você for íntegro e puro, ele se levantará agora mesmo em seu favor e o restabelecerá no lugar que, por justiça, cabe a você. O seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Pergunte à geração anterior e veja o que os ancestrais dela aprenderam, pois nós nascemos ontem e não sabemos nada. Os nossos dias na terra não passam de uma sombra. Acaso os ancestrais não o instruíram e falarão com você? Não proferirão palavras vindas do entendimento? Poderá o papiro crescer senão no pântano? Poderá o junco florescer sem água? Mal cresce e, antes de colhido, seca-se mais depressa que qualquer grama. Este é o destino de todo aquele que se esquece de Deus. Assim perece a esperança do ímpio. Aquilo que ele confia é frágil. Aquilo em que se apoia é uma teia de aranha. Encosta-se na sua teia, mas ela cede. Agarra-se a ela, mas ela não aguenta. Ele é como uma planta bem regada ao brilho do sol, que espalha os seus brotos pelo jardim, entrelaça as raízes em torno de um monte de pedras e procura um lar entre as rochas, mas quando é arrancada do seu lugar, este a rejeita e diz: Nunca a vi. Eis no que deu a sua vida, e do solo outras plantas brotarão. O certo é que Deus não rejeita o íntegro, nem fortalece as mãos dos que fazem o mal. Quanto a você, ele ainda encherá de riso sua boca e de brados de alegria os seus lábios. Os seus inimigos serão revestidos de vergonha, e a tenda dos ímpios não mais existirá. Jó capítulo 9. Então Jó respondeu: Bem sei que isso é verdade. Como, porém, pode o mortal ser justo diante de Deus? Ainda que quisesse discutir com ele, não conseguiria argumentar nenhuma vez em 1000. A sua sabedoria é profunda e o seu poder é imenso. Quem tentou resistir-lhe saiu ileso. Ele transporta montanhas sem que elas o saibam, e na sua ira as põe de cabeça para baixo. Ele sacode e remove a terra do lugar e faz as suas colunas tremerem. Fala ao sol e ele não brilha. Ele veda e esconde a luz das estrelas. Só ele estende os céus e marcha sobre as ondas do mar. Ele é o criador da Ursa e do Órion, das Pleiades e das constelações do sul. Realiza maravilhas insondáveis, milagres que não se podem contar. Quando passa por mim, não posso vê-lo. Se passa junto de mim, não o percebo. Se ele apanha algo, quem o pode parar? Quem pode dizer-lhe o que fazes? Deus não refreia a sua própria ira. Sob os seus pés, até os súditos de Raabe se encolhem. Como então poderei eu discutir com ele? Como achar palavras para com ele argumentar? Embora inocente, eu seria capaz de responder-lhe, poderia apenas implorar a misericórdia do meu juiz. Mesmo que eu chamasse e ele me respondesse, não creio que me daria ouvidos, pois ele me esmaga com uma tempestade e sem motivo multiplica as minhas feridas. Não me permite recuperar o fôlego, mas me afoga em agruras. Se eu usar a força, ele é mais poderoso. Se eu buscar a justiça, quem o intimará ao tribunal? Mesmo sendo eu inocente, a minha boca me condenaria. Mesmo sendo íntegro, ela me declararia culpado. Conquanto eu seja íntegro, já não me importo comigo. Desprezo a minha própria vida, é tudo a mesma coisa. Por isso digo, ele destrói tanto o íntegro como o ímpio. Quando uma calamidade causa morte repentina, ele zomba do desespero dos inocentes. Quando uma nação cai nas mãos dos ímpios, ele venda os olhos dos juízes. Se não é ele, quem é então? Os meus dias correm mais velozes que um atleta. Eles voam sem um vislumbre de alegria. Passam como barcos de papiro, como águias que mergulham sobre as presas.
Se eu disser, vou me esquecer da minha queixa, vou mudar o meu semblante e sorrir, ainda assim me apavoro com todos os meus sofrimentos, pois sei que não me considerarás inocente, uma vez que já fui considerado culpado. Por que deveria eu lutar em vão? Mesmo que eu me lavasse com sabão e limpasse as minhas mãos com soda de lavadeira, tu me atirarias em um poço de lodo, de modo que até as minhas roupas me detestassem. Ele não é homem como eu, para que eu lhe responda e nós enfrentemos em juízo. Quem dera houvesse alguém que servisse de árbitro entre nós, para pôr as mãos sobre ambos, alguém que afastasse de mim a vara de Deus, para que o seu terror não mais me assustasse. Então eu falaria sem medo, mas não é esse o caso. Jó capítulo 10. A minha vida só me dá desgosto, por isso darei vazão à minha queixa e me expressarei com a alma amargurada. Direi a Deus: não me condenes, revela-me que acusações tens contra mim. Tens prazer em oprimir-me, em rejeitar a obra das tuas mãos, enquanto sorris para o plano dos ímpios? Acaso tens olhos humanos? Enxergas como os mortais? Acaso são os teus dias como os do mortal? Ou são os teus anos de vida como as do homem? Para que investigues a minha iniquidade e vasculhes o meu pecado? Sabes muito bem que não sou culpado e que ninguém pode livrar-me das tuas mãos. Foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. Agora te voltaste para destruir-me. Lembra-te de que me moldaste como barro, e agora me farás voltar ao pó? Acaso não me despejaste como leite e não me coalhaste como queijo? Não me vestiste de pele e carne e não me juntaste com ossos e tendões? Deste-me vida e foste bondoso para comigo, e na tua providência cuidaste do meu espírito, mas algo escondeste no teu coração, e sei que era isso que tinhas em mente. Se eu pecasse, estarias me observando, e não deixarias a minha ofensa impune. Se eu fosse culpado, ai de mim. Mesmo sendo inocente, não posso erguer a cabeça, pois estou dominado pela vergonha e afogado na minha aflição. Se ergo a cabeça, tu me caças como um leão, e de novo manifestas contra mim o teu grande poder. Apresentas novas testemunhas contra mim e contra mim aumentas a tua ira. Os teus exércitos atacam-me em batalhões sucessivos. Então por que me fizeste sair do ventre? Eu preferia ter morrido antes que alguém pudesse ver-me. Quem dera eu jamais tivesse existido ou fosse levado direto do ventre para a sepultura. Já não estão no fim os meus poucos dias? Afasta-te de mim para que eu tenha um instante de alegria, antes que eu vá para nunca mais voltar, para a terra da escuridão e densas trevas, para a terra das sombras mais tenebrosas, terra das mais densas trevas e caos, onde até mesmo a luz é como a escuridão. Jó capítulo 11. Zofar. Então Zofar de Naamate respondeu: ficarão sem resposta todas essas palavras? Irá confirmar-se o que esse tagarela diz? A sua conversa tola calará os homens? Ninguém o repreenderá pela sua zombaria? Você diz a Deus: a doutrina que eu professo é perfeita, e sou puro aos teus olhos. Ah, se Deus falasse com você, se contra você abrisse os lábios e revelasse os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria tem dois lados. Fique sabendo que Deus se esqueceu de alguns dos seus pecados. Você consegue perscrutar os mistérios de Deus? Pode sondar os limites do Todo-Poderoso? São mais altos que os céus. O que você poderá fazer? São mais profundos que o Sheol. O que você poderá saber? O comprimento dele é maior que a terra, e a sua largura é maior que o mar. Se eu passar, ele ordena uma prisão e convoca o tribunal. Quem poderá opor-se? Pois ele conhece os enganadores. Acaso ele não reconhece a iniquidade logo que a vê? Mas o tolo só será sábio quando a cria do jumento selvagem nascer homem. Contudo, se você lhe consagrar o coração e estender as mãos para ele, se afastar das suas mãos o pecado e não permitir que a maldade habite na sua tenda, então, livre de culpa, você erguerá o rosto, será firme e destemido.
Você se esquecerá das suas desgraças, lembrando-as apenas como águas passadas. A vida será mais refulgente que o meio-dia, e as trevas serão como a manhã no seu fulgor. Você estará confiante graças à esperança que haverá. Olhará ao redor e repousará em segurança. Você se deitará e não terá medo de ninguém, e muitos procurarão o seu favor. Mas os olhos do ímpio fenecerão e se encontrarão sem refúgio. O espírito da morte será a esperança que terão. 1 Coríntios capítulo 15. Irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual receberam e no qual estão firmados. Por meio deste evangelho vocês são salvos, se guardarem firmemente a palavra que preguei a vocês. Caso contrário, vocês têm crido em vão, pois o que primeiramente transmiti a vocês foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e mais tarde aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Em seguida apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Finalmente, como a um que nasceu fora do tempo, apareceu também a mim, pois eu sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil, antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, é isto que pregamos e é nisto que vocês creram. Ora, se é pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês dizem que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil e ainda estão nos seus pecados. Nesse caso, também os que dormiram em Cristo pereceram. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Contudo, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um homem. Da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos voltarão a viver, mas cada um por sua vez. Cristo as primícias, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder, pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Ora, quando se diz que todas as coisas lhe foram sujeitas, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que submeteu a Cristo todas as coisas. Quando, porém, tudo estiver sujeito a ele, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Salmo 38. Salmo de Davi, uma petição. Senhor, não me repreendas no teu furor, nem me disciplines na tua ira, pois as tuas flechas me atravessaram e a tua mão me atingiu. Por causa da tua ira não há parte sã no meu corpo, não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. As minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável para mim. As minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez. Estou encurvado e muitíssimo abatido. O dia todo saio vagueando e pranteando. As minhas costas ardem de febre.
Não há parte sã no meu corpo. Sinto-me muito fraco e totalmente esmagado. O meu coração geme de angústia. Senhor, diante de ti estão todos os meus anseios. O meu suspiro não te é oculto. O meu coração palpita. As forças me faltam. Até a luz dos meus olhos se foi. Os meus amigos e companheiros me evitam, por causa da doença que me aflige. Os meus vizinhos ficam longe de mim. Os que desejam matar-me preparam armadilhas. Os que querem me prejudicar anunciam a minha ruína e passam o dia planejando traição. Eu, porém, como um surdo, não ouço, como um mudo não abre a boca. Fiz-me como quem não ouve, em cuja boca não há resposta. Senhor, em ti espero. Tu me responderás, ó Senhor meu Deus, pois eu disse: não permitas que eles se divirtam à minha custa, nem triunfem sobre mim quando eu tropeçar. Estou a ponto de cair e a minha dor está sempre comigo. Confesso a minha culpa, estou em angústia por causa do meu pecado. Os meus inimigos, porém, são muitos e poderosos. É grande o número dos que me odeiam sem motivo. Os que me retribuem o bem com o mal. Acusam-me apesar do bem que procuro. Senhor, não me abandones, não fiques longe de mim, ó meu Deus. Apressa-te em ajudar-me, Senhor, meu Salvador. Provérbios 21, versículos 28 e 29. A testemunha falsa perecerá, mas o homem que sabe ouvir testemunhará com sucesso. O ímpio mostra no rosto a sua insolência, mas o justo mantém em ordem o seu caminho. Bom, pessoal, terminamos por aqui a nossa leitura. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu like, compartilhem esse vídeo e se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima!